Na verdade, quando nós servimos a Deus, nós temos que tomar cuidado porque às vezes a gente vai cedendo em pequenas coisas na nossa vida e sem a gente perceber, a gente é fisgado por alguma coisa. Eu me lembro assistir na televisão uma história nesses canais aí que tem contando ciências, enfim, falando sobre um homem que a atração dele era por cobra. Ele sempre gostou de cobra, ele sempre gostou de criar cobras, e na casa dele era cobra para todo lado. E ele foi picado uma vez por uma serpente, e foi para o hospital e saiu de lá, tudo bem. Foi picado uma segunda vez por outra serpente e saiu bem. O médico falou para ele: olha, se você for picado de novo, você pode morrer. Mas ele falou: bom, essas cobras, elas convivem comigo, elas nascem lá na minha casa, eu crio, elas são meus bichinhos de estimação. Até que um dia, é uma história verídica, passou na televisão, e ele foi picado novamente e ele veio a morrer. Então a gente às vezes acha: bom, eu vou viver, eu vou passar por esta, eu vou ultrapassar a barreira. E a gente às vezes não percebe que aos poucos nós podemos estar dando a chance para o inimigo nos picar e devorar as nossas vidas. Em 1 Pedro fala que o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor procurando alguém para devorar. Na verdade, o plano, olha só, o plano inicial do diabo sempre é destruir a igreja. E ele tenta de várias maneiras destruir a igreja. Por exemplo, a igreja de Esmirna, que eu falei a semana passada, a igreja sofredora, a igreja perseguida. O diabo tentou destruir aquela igreja através da perseguição. O diabo tentou destruir a igreja no livro de Atos através da perseguição. Quando você vai ler lá o livro de Atos, você vê que Estevão, por exemplo, foi apedrejado, e depois do apedrejamento de Estevão, a Bíblia diz que veio uma grande perseguição sobre a igreja, e a igreja se espalhou por todo lugar, exceto os apóstolos. Saíram de Jerusalém e foram para Samaria, e foram para o norte, e para outros lugares. E na verdade a tática do diabo era esmagar, era destruir, era matar, era acabar com a igreja. Só que, ao invés do diabo acabar com a igreja, tudo isso que aconteceu fortaleceu a igreja. A igreja em Atos, por exemplo, ela se espalhou por todo lugar. As pessoas foram e levaram o evangelho para todos os cantos do mundo conhecido. E ao invés da igreja ser destruída, a igreja foi fortalecida. Então aquela tática do diabo: eu vou barrar na raiz, eu vou matar os pastores, eu vou fechar as igrejas, na verdade acabou não dando certo. O diabo, ele tenta sempre este primeiro golpe na igreja. A igreja, ela passou por perseguições ao longo da história, por muitas perseguições. Igrejas foram incendiadas, cristãos foram mortos, cristãos foram perseguidos, cristãos deram a sua vida. Em alguns lugares as portas das igrejas se fecharam. Mas o que acontece? A igreja surgiu nos lares, a igreja surgiu nas casas, a igreja surgiu em toda parte. Então esta tática do diabo, embora ele ainda hoje continue usando esta tática, ela na verdade não é tão eficiente, porque quanto mais se bate na igreja, mais ela multiplica e mais ela cresce. Só que o diabo tem uma segunda tática que na verdade é muito mais perigosa do que a primeira. Que é a tática seguinte: que se eu não posso vencê-los, se eu não posso vencer aquela pessoa, junte-se a ele. Se eu não posso vencer esta igreja, junte-se a ela. Entre no meio dela. Se torne crente, se torne cristão. Esteja lá. Esta é a tática que o diabo usa, é a tática que ele usa aqui na igreja de Pérgamo para destruir esta igreja. Na verdade, é a tática que ele usa muitas vezes na história da igreja, inclusive na igreja brasileira, na época atual que nós estamos vivendo. Então, ele pensa assim: bom, no Brasil, a igreja no Brasil sofreu perseguições, pastores foram presos, pastores foram mortos no passado, perderam suas casas.
Só que a igreja cresceu ainda mais. Então o diabo vem com a segunda onda de ataque dele, que é: junte-se a nós, entre em nosso meio. Jesus contou isto numa parábola lá em Mateus, no capítulo 13, quando ele fala da parábola do joio. Ele fala o seguinte: um homem semeou uma semente no seu campo, e aquela semente começou a crescer, e então veio alguém e semeou o joio no meio do trigo, e o joio cresceu junto com o trigo. Na verdade, eu não sei se você sabe, mas o joio, ele cresce até 1 metro de altura mais ou menos. Ele é extremamente parecido com o trigo, de maneira que em muitos lugares ele é chamado de falso trigo. Ele parece que é trigo, mas ele não é trigo, até que começa a vir o fruto, e aí você nota a diferença. E Jesus contou essa parábola, que alguém foi lá e no campo semeou o trigo, e eles cresceram, e alguém falou o seguinte: Senhor, vamos lá tirar o joio. E o Senhor falou: não, deixa até a época da colheita, porque você pode, querendo tirar o joio, tirar o trigo também. Então deixa eles crescerem, e quando chegar a época da colheita, eu vou enviar os trabalhadores, eles vão arrancar o trigo e o joio e lançar no fogo, e o trigo vai recolher nos celeiros. Na verdade, Jesus estava dizendo é que quando as pessoas perguntaram na parábola: Senhor, quem que foi? O Senhor não semeou apenas o trigo? E então o Senhor falou: um inimigo fez isto. O inimigo foi lá e semeou o joio no meio do trigo. Então, essa se tornou a estratégia do diabo. Se eu não posso detê-los, eu vou me juntar a eles. E é o que acontece aqui nesta igreja de Pérgamo, e que o Senhor repreende esta igreja severamente. E Jesus, ele fala, ele manda a mensagem ao líder da igreja, ao pastor da igreja, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, e ele diz assim: olha, para João, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que tem a espada afiada que corta dos 2 lados. A espada era um instrumento de julgamento. No capítulo 1, a espada sai da boca do Senhor, que é a palavra do Senhor para julgar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 13, que você deve temer a autoridade, porque não é à toa que ela traz a espada. A espada é um símbolo de julgamento, é um símbolo de cortar, é um símbolo de exercer um julgamento. E o Senhor fala: olha, assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. É isso que ele fala. A cidade de Pérgamo, ela foi a capital da Ásia Menor por 250 anos. Ela era um centro cultural na Ásia. Para você ter uma ideia, na cidade de Pérgamo havia a maior biblioteca dos tempos antigos, que havia mais de 200.000 volumes. Não havia livros naquela época, eram pergaminhos. O nome Pérgamo vem de pergaminho. Havia mais de 200.000 pergaminhos naquela época, escritos à mão, naquela biblioteca lá na cidade de Pérgamo. Era uma cidade altamente cultural, era uma cidade de muito estudo, e era uma cidade extremamente idólatra também. Na cidade de Pérgamo havia vários deuses, havia o templo de Zeus, havia a estátua de Zeus com vários metros de altura, havia o deus da medicina. Hoje se fala muito de Hipócrates, que o pai da medicina. Naquela época lá haviam 2 médicos reconhecidos que se tornaram conhecidos. O segundo deles morava aqui nessa cidade, e havia um templo lá ao deus da cura. Na verdade, o deus da cura para eles eram serpentes. A cura nesses templos era feita da seguinte maneira: o doente chegava lá e ele passava a noite, ele deitava lá, e serpentes não venenosas que estavam soltas o tempo inteiro, elas passavam sobre as pessoas, às vezes picavam pessoas, e as pessoas acreditavam que eram curadas, sendo que até hoje o símbolo da medicina, você pode ver lá, tem um símbolo, tem uma serpente lá também. Então havia uma adoração a esse
Deus, que o símbolo desse Deus era uma serpente. Era uma cidade extremamente idólatra. Ali foi construído o primeiro templo a César, o imperador. Na cidade de Esmirna havia um templo a Roma. Na cidade de Pérgamo havia um templo ao imperador. De maneira que Jesus chama aquela cidade dizendo: olha, aí está o trono de Satanás. Aí está o trono do diabo. Nós sabemos que o diabo não é onipresente, ele não está em toda parte. Ele não é Deus, Deus está em toda parte, o diabo não. Mas Jesus está dizendo: olha, o trono do diabo está aí nesta cidade. A gente não sabe exatamente se ele estava se referindo a algum templo lá. O templo de Zeus, por exemplo, em Olímpia, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, com uma estátua de mais de 13 metros de altura. Mas Jesus, ele está dizendo: olha, eu sei, eu conheço o lugar em que você mora, em que vocês habitam, onde está o trono de Satanás. Jesus está dizendo: olha, eu sei, eu conheço. Eu volto a dizer para você que as coisas que você pensa que Deus não sabe, Deus sabe. Ele sabe das dificuldades, Ele sabe das lágrimas, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe das doenças, Ele sabe das lutas, Ele sabe de onde você vive, Ele sabe os problemas que você está enfrentando agora. Ele está dizendo para eles: olha, eu conheço, eu sei que o lugar que você está morando não é um lugar fácil de viver. Eu sei que você passa lutas nesse lugar. Não é fácil você viver numa cidade onde é o trono do diabo. Por exemplo, a gente sabe que há regiões do mundo, às vezes você vai para algum país, por exemplo, eu já fui em países na Ásia, em que você vê templos e templos e templos de idólatras, e você sente um ar pesado. Há regiões na cidade em que há muito pecado lá, às vezes prostituição, ali há um ar diferente, há uma ação demoníaca mais forte naquele lugar, e Jesus está dizendo: olha, eu sei onde vocês moram, eu sei que vocês estão numa cidade onde é o trono do diabo, eu conheço o que vocês têm feito, eu sei que vocês conservam o meu nome e não negaste a minha fé. Olha, Jesus elogia-os, ele diz para eles: eu sei que vocês sustentam, eu sei que vocês conservam o meu nome e não negaste a minha fé. Vocês continuam declarando que vocês creem em mim, apesar das ameaças, apesar das provas, apesar de vocês estarem no lugar onde é o templo, onde é o lugar onde Satanás mora, onde está o trono do diabo neste lugar. Então Jesus os elogia por causa disto. Porque a gente tem que aprender que a gente pode ser cristão e amar a Deus em qualquer lugar. Talvez você pense: bom, pastor, eu moro a minha família não é cristã, a minha família adora a falsos deuses, a minha família não ama a Deus, lá no meu trabalho ninguém ama a Deus. O Senhor está dizendo para você que você pode ser cristão verdadeiro morando em qualquer lugar. Você pode ser cristão morando onde está o trono do diabo. Você pode ser cristão morando num lugar que aparentemente o diabo domina naquele lugar. E no meio daquela cidade está lá a igreja do Senhor, a igreja de Jesus. E fala até mesmo de um homem chamado Antipas. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O Senhor fala: olha, eu sei que vocês conservam o meu nome, eu sei que vocês não negaste a minha fé, mesmo no meio das perseguições. Talvez a gente não sabe quem seja Antipas, mas talvez possa ter sido um dos líderes da igreja na cidade de Pérgamo. Talvez tenha sido o pastor da igreja na cidade de Pérgamo, que havia sido morto por causa da sua fé. Ele está dizendo: olha, eu sei o que vocês passam, eu sei que vocês moram no lugar onde é o trono do diabo, onde Satanás habita, eu sei que vocês têm conservado o meu nome, não negaste a minha fé, ainda que um dos líderes de vocês tenha sido morto, aí onde o diabo mora. A minha testemunha, meu fiel, ele falou: olha, ele foi fiel até a morte. Antipas foi fiel até a morte. E eu sei que não é assim simples você viver no meio de uma perseguição onde Satanás habita. Mas aí então o Senhor vai começar a repreender esta igreja.
falar para eles por que ele tem a espada de 2 gumes para julgar, porque eles precisam se arrepender de algumas coisas. Esta igreja tinha 2 problemas. O problema, na verdade, chama-se mistura. Ele diz no versículo 15 que tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Eu falei para vocês que a palavra Nico significa conquistar e Laos são pessoas. Nicolaítas, na verdade, para mim, a melhor explicação é que veio de Nicolau, que foi um dos diáconos lá da igreja, em Atos 6, um dos diáconos. Havia Felipe, havia Estevão, havia Nicolau, e talvez por ele ser diácono, e não é como diácono hoje, mas eram 7 homens que eram chamados de diáconos da igreja, que operavam milagres e curas, e expulsavam demônios, e tinham um ministério tremendo, como Felipe teve, como Estevão teve também, de maneira que Estevão foi morto por causa da sua pregação, e este homem Nicolau era talvez um dos diáconos da igreja, e a doutrina dele, segundo Clemente de Alexandria, um dos pais da igreja, era uma doutrina light, digamos, era uma pregação de que se você tiver que acender um incenso a outros deuses, você não precisa ser tão radical assim. Você pode levar as coisas. Na verdade, a graça vai cobrir tudo. A graça é suficiente. É um aumento da teologia da graça na vida das pessoas, dando a elas a liberdade de tudo fazerem em nome da graça. Se você pecar, não tem problema, a graça de Deus é suficiente para cobrir o seu pecado. Se você viver de qualquer maneira, não tem problema, porque você é salvo pela graça mesmo. Então, já que você não é salvo pelas suas obras e é salvo pela graça, você pode viver de qualquer maneira, porque no final da história Deus vai salvar você. Chega a beirar um universalismo de que no final da história todo mundo vai ser salvo. Se você falar crê em Jesus, você está salvo. Na verdade, a Bíblia diz que até o diabo crê. O diabo é crente, o diabo conhece a palavra mais do que você, o diabo crê em Cristo. A diferença do cristão para o diabo é que o cristão obedece, o diabo não obedece. Ele acredita que a palavra é verdade, mas ele não obedece a palavra. E Jesus falou, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se alguém me ama, ele guarda a minha palavra, Jesus falou. Agora, o que na Idade Média, a igreja, o que foi chamado de antinomianismo, que é uma pregação excessiva da graça, de que não importa como você viva, de que não importa o que você faz, no final de tudo, da história, a graça é suficiente, é uma falsa pregação, e que esta igreja aqui, de Pérgamo, talvez estava envolvida nisto, de tal maneira que ela poderia cometer alguns pecados, como ele menciona aqui, de Balaão, que sacrificava ídolos e praticava a prostituição, e uma mistura, é um evangelho descompromissado com a verdade, é um evangelho que tudo pode, é um evangelho que não importa, Jesus ama você e só prega isto, acreditando que o amor de Deus não repreende, não julga. E o Senhor falou para eles, olha, eu sou aquele que tem a espada do julgamento, e eu tenho contra você algumas coisas, ele diz. Ele diz 2 coisas. Doutrina dos nicolaítas, que é compromisso, que não tem problema santidade, que basta você levantar a mão, aceitar a Cristo e está tudo maravilhoso.
e que não há arrependimento. Por que arrependimento? Eu vou pregar arrependimento e você vai ficar vai se sentir um pecador, vai se sentir, se eu falar arrependa-se, não, isso você vai ficar com a consciência pesada. O que eu não quero é deixar você com a consciência pesada. Isto não é o evangelho, isto não é o que Jesus pregou. Então, ele fala, olha, eu tenho contra vocês, que vocês têm no meio de vocês, pessoas que sustentam a doutrina dos nicolaítas. A Bíblia diz em Romanos, Paulo falou no capítulo 6, versículos 1 e 2, assim, olha, que diremos, pois, irmãos? Nós permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Na verdade, o que ele está dizendo é isto. Você às vezes acha que uma coisinha não tem problema. Como Sansão. Olha só, o diabo ele é astuto. O diabo tentou vencer Sansão na guerra. O diabo levantou soldados. O diabo quis matá-lo. Às vezes, teve vezes que os inimigos vieram contra Sansão, ele estava desarmado. E ele teve que pegar lá uma queixada de jumento, os ossos de um jumento para brigar, e matou 1000 soldados dos inimigos. O inimigo, o diabo achava, eu vou derrotar este daí na força. Mas não teve como derrotar a Sansão na força. Então ele tem uma segunda estratégia. Eu vou derrotar ele na cama. Eu vou derrotar ele através de mulher. Eu vou derrotar ele de uma outra forma. Então, às vezes o diabo ele age desta maneira. Eu vou esmagar a igreja. Eu vou fechar as portas. Eu vou acabar com tudo. Eu vou matar gente. Eu vou matar Antipas. Eu vou matar o pastor. Eu vou colocar os líderes nas cadeias. E de repente aquela igreja, como aconteceu na China comunista, em que a igreja de Cristo floresceu em tudo quanto é casa. E mais de 100 milhões de cristãos se reúnem nas casas, adorando ao Senhor, e a igreja, as portas do inferno não conseguem prevalecer contra a igreja de Cristo. Agora, a outra estratégia é pior. É semear ensinos falsos. É semear ensinos que levam as pessoas a pecarem. É semear ensinos que não tem problema nenhum. Paulo ele falou um pouco de fermento, leveda toda a massa. Então esta igreja era uma igreja mundana, era uma igreja que queria andar em 2 barcos. Ele fala o seguinte, olha, eu tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Se você for ler lá em Números, de 22 a 24, está lá a história de Balaão, de Balaque e Balaão. É uma história muito interessante. Balaque era rei dos Moabitas, e Israel chegou na beira das terras de Moabe, do rei de Balaque. Balaque ficou com medo, então ele chamou um profeta, chamou a Balaão, e mandou os soldados lá buscarem a Balaão. O que eu vou fazer? Eu não tenho como vencer a Israel. A estratégia é o seguinte, vou trazer aqui Balaão, e ele vai amaldiçoar a Israel, e então vai vir uma praga sobre Israel, e eles vão morrer. E ele mandou os soldados para buscarem a Balaão. Só que chegou lá, na casa de Balaão, a Balaão foi orar. E ele orou de noite, e de noite o Senhor falou com ele, olha, tem esses homens que vieram aí falar com você, não vá com eles não, porque Deus não iria amaldiçoar a Israel, não vá com eles. Balaão acordou pela manhã, falou para aqueles homens, olha, vocês podem voltar para o rei de vocês, que Deus me deu uma palavra para mim não ir com vocês. E aqueles homens voltaram lá para Balaque. E Balaque falou o seguinte, não vou aceitar isto. E mandou príncipes mais importantes, com mais dinheiro, mais riqueza, mais ouro, mais prata. E falou com Balaão, olha, venha e amaldiçoe a Israel. Olha só, e Balaão ele fez o seguinte, bom, eu vou orar ao Senhor para ver o que Deus me fala.
Na verdade, ele não precisaria orar a Deus, porque Deus já havia falado que não vá. Às vezes a gente ouve uma palavra de Deus, não vá, mas a gente quer tanto ir, que a gente acaba tentando dar deixa eu orar de novo, deixa eu ver de novo, deixa eu analisar de novo. E então ele foi dormir aquela noite, pensando no dinheiro que ele estava perdendo, e ele sonhou. E um anjo falou para ele, olha, você quer ir, você vai com esses homens aí, e você vai falar somente o que eu te mandar falar. Então Balaão foi. E no meio do caminho, a Bíblia diz que a ira do Senhor veio contra ele, e Deus enviou um anjo para matar a Balaão. E acontece uma das histórias mais interessantes da Bíblia, engraçadas, porque ele está montado na sua jumentinha, e de repente aparece um anjo lá com a espada na mão, ele não vê, mas o animal vê, e o animal se desvia do caminho. E logo em seguida o anjo aparece lá na frente novamente, o animal vê e espreme o pé de Balaão na parede, na montanha, e Balaão espanca o seu animal. E então ele sai novamente e chega num lugar que não tinha saída, entra num caminho estreito, parede de um lado, parede do outro, morro de um lado, morro do outro, e lá na frente o anjo do Senhor colocou em pé com a espada na mão, e o jumentinho sentou-se no chão e não quis ir, e Balaão começou a espancar o jumentinho, e de repente Deus abriu a boca do jumento, da jumentinha, e a jumenta falou com Balaão, e é a única vez na Bíblia que um animal fala com uma pessoa, e a jumentinha falou para Balaão, o que você está fazendo comigo? Por acaso eu não te sirvo a vida inteira? Eu sempre fui obediente a você? E Balaão fala, o mais engraçado é que Balaão fala com a jumenta, fala, é verdade, mas você parou aqui por quê? E então Deus abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor lá na frente, e o anjo falou para ele, olha, você espancou a tua jumentinha, mas na verdade eu ia matar você, ia deixar ela viver, mas agora você vai então com essas pessoas, e você só faz o que te mandar. E a Balaão foi lá com Balaque, chegou lá, Balaque levou ele na montanha, ele viu o acampamento de Israel imenso, e ele chegou lá para amaldiçoar, e quando ele foi amaldiçoar, por 3 vezes aconteceu isso, ele vai e abençoa. E Balaque falou, eu contratei você para você amaldiçoar, e você abençoa. E o livro, e o capítulo 25 lá de Números termina desta maneira, Balaão vai embora e nada acontece. Ué, então o que foi que aconteceu? Qual que era o pecado de Balaão, que depois Moisés fala mais para frente, e que Apocalipse fala? É a mistura. Por quê? Porque Balaão ele queria o dinheiro, ele queria o ouro e a prata que Balaque ia oferecer para ele. Então é aquele negócio, já que eu não posso amaldiçoar, eu posso dar uns conselhos para você. Sabe o que você deve fazer, rei? Envia moças bonitas lá no acampamento de Israel, que casem com aqueles moços lá, casem com os judeus, misturem-se com eles, e essas mulheres levem a Israel a adorar a outros deuses, e se eles adorarem aos outros deuses, a ira do Senhor vai se levantar contra eles e vai destruí-los. E Balaque fez isto daí, e mandou moças para o acampamento, e os judeus se casaram com elas, e veio uma praga sobre Israel, matou mais de 15 mil judeus, e esta foi a estratégia de Balaão foi misturar. Já que eu não consigo derrotá-lo, eu vou misturar as coisas. Já que eu não consigo derrotar a igreja, matando as pessoas, sabe por quê? Porque quando há a perseguição ferrenha contra os cristãos, a igreja é purificada, só fica aquele que ama a Deus, só fica aquele que está disposto a dar a vida. Mas a outra estratégia, que é muito mais perigosa, é a da mistura, é a da popularidade do evangelho, é de que agora todo mundo é crente, que agora todo mundo é de Deus, que agora não importa como você viva, que agora não precisa ser tão radical, que agora na verdade não há nenhum problema de você ser amigo de Deus e amigo do mundo. Aliás, o mundo é maravilhoso. Eu não estou dizendo do mundo físico, da criação de Deus que é maravilhosa, mas é o sistema do mundo que acaba entrando dentro das igrejas, acaba
entrando nos concílios das igrejas, acaba entrando na vida da igreja, acaba entrando na vida dos crentes, e além de tudo, a doutrina dos nicolaítas é que não há problema nenhum. Você pode ver como você quiser, que a graça é suficiente, né? Você pode normal, pode ter o namoro que você quiser, pode transar com a tua namorada, você pode ir para o motel, a graça cobre tudo, nós somos salvos pela graça, nós não somos salvos pelo que você faz, você é salvo pela graça de Deus, basta você falar eu creio em Jesus, e então com a mistura, você faz com que haja um falso evangelho, e um monte de gente está na igreja achando que vai para o céu, e na verdade elas vão ter uma surpresa, porque elas vão para o inferno, porque até o próprio Jesus falou a respeito dos líderes, que tinham uma boa confissão. Jesus falou no Sermão do Monte, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos, nós não fizemos milagres, nós não expulsamos demônios. E Jesus falou, eu vou dizer a eles, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Não sei quem vocês são. Na verdade, essa mistura, esta igreja mundana, esta igreja que não tem diferença, esta igreja em que tudo pode, esta igreja que basta você falar, Jesus, e cantar uma música que fale o nome de Jesus e tudo está maravilhoso, esta igreja que não abandona o pecado, esta igreja que prega uma graça excessiva de que você pode viver da maneira que você pode viver, era o que esta igreja de Pérgamo estava vivendo, e o Senhor a repreende, e o Senhor se apresenta a ela como aquele que tem uma espada para julgar, que corta. Ele não se apresenta como na igreja anterior, estava sendo perseguida, mas ele se apresenta para julgar, e fala para eles, olha só, portanto, no versículo 16, arrepende-te, arrepende-te. Tem gente que fala, não, pastor, não pode pregar arrependimento, que a pessoa vai ficar com a consciência pesada, né? Deus não quer isso daí. Jesus está dizendo, não é o pastor Edson que está falando arrependa-te, é Jesus que está dizendo, arrependa-te. Ele está dizendo, arrependa-te, mude de direção da tua vida. Da meia volta, haja uma metanoia, uma mudança de mente, de pensamento, arrepende-te, porque se você não se arrepender, senão eu venho a ti rapidamente, sem demora, e contra estas pessoas eu pelejarei com a espada da minha boca, contra essas pessoas eu vou falar a minha palavra contra eles, uma palavra dura, de julgamento, é o que o Senhor falou lá no Sermão do Monte, apartai-vos de mim. Ele havia falado para a igreja de Éfeso, que se vocês não se arrependerem, eu vou apagar a sua luz, eu vou tirar o candeeiro do lugar, eu vou fechar esta igreja. Às vezes tem igreja que é melhor fechar, porque não é mais a igreja, ela se misturou tanto, ela se mundanizou tanto, ela se tornou tão corrupta, tão igual a um mundanismo. E eu não estou dizendo de roupa, não estou dizendo de usar calça jeans, nada disso daí, você sabe. Sistema de desonestidade, o sistema nos concílios de igreja, que um quer puxar o tapete do outro para ocupar um cargo. O sistema de que é quadrado você ter um namoro santo e esperar. Que é isto, pastor? Isso é de 40 anos atrás. A mentalidade que não há nenhum problema em nada, não há diferença entre luz e trevas, entre sal. Nós não somos mais sal. E é o que o Senhor está dizendo. Se você não se arrepender, logo eu vou vir, e eu vou falar a palavra que vai sair da minha boca, que vai cortar vocês. Então Jesus, ele dá uma palavra dura contra esta igreja aqui na cidade de Pérgamo. Agora, no meio de tudo isso, sempre tem gente que ama a Deus de verdade, queridos. Em todo lugar. A gente não pode julgar uma igreja
achando que lá não tem gente que ama a Deus. Às vezes no lugar que você menos imagina, tem alguém lá com um coração sincero, que ora e que busca o Senhor, que adora a Deus na sua casa, e que ama o Senhor com todo o coração. Sempre tem alguém lá. Às vezes é um lugar corrupto, às vezes é um lugar que a gente não vê uma liderança fazendo coisas que não deve fazer. Sabe, às vezes lá no meio tem gente que ama a Deus de verdade, tem gente que se converteu de verdade, tem gente que salva de verdade, tem gente que vai vencer de verdade, tem gente que serve a Jesus de verdade. Então, é por isso que eu nunca vejo que a gente deve falar contra o nome de uma igreja, porque seja onde for. Tem gente que quer falar, vamos fazer o seguinte, vamos arrancar o joio. Isso não compete a mim, a você arrancar o joio. O Senhor falou, deixa eles crescerem juntos. Eles se parecem, mas não são a mesma coisa. Um é um falso trigo. Na época da colheita, os anjos vão vir e vão fazer a limpa. Não compete a mim, sabe por quê? Porque às vezes eu querendo tirar o joio da igreja, eu vou matar alguns trigos também. Às vezes eu vejo pastores falando de líderes religiosos e falando, vamos limpar a igreja, achando que ele foi colocado por Deus para limpar a igreja. Você não foi colocado por Deus para limpar a igreja, meu irmão. Quem que limpa a igreja é o Espírito Santo, é Deus. Nós só pregamos a palavra. Quem que vai limpar a igreja é o Senhor que vai limpar a igreja. Então às vezes ele vai lá e ele corta o joio, e junto com o joio sai a família lá, que é trigo. A outra família lá que amava o pastor, sai também, se desvia, abandona Deus. Então você corta o joio e corta o trigo também. E você vai dar contas por cortar o trigo também. Então, não é minha tarefa como pastor. Minha tarefa como pastor é ensinar a Bíblia. Aquele que ama a palavra de Deus, aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. A ovelha ouve a voz do pastor Jesus. Jesus, ele falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você ensinar a palavra, as pessoas vão aprender a palavra, vão discernir, vão olhar e vão discernir o que é de Deus, o que não é de Deus. Quem ama a Deus e está numa igreja que se ensina a palavra de Deus, ele vai discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Então, deixa. Às vezes o joio precisa crescer junto com o trigo. Isso o Senhor vai fazer. Mas o que o Senhor está dizendo ao líder da igreja aqui, ao anjo da igreja de Pérgamo, olha, vocês precisam cortar isso daí. Vocês não podem deixar esses ensinos na igreja de vocês. Vocês não podem deixar falsos mestres na igreja de vocês. Sabe, queridos, quem é daqui desta igreja que sabe do meu cuidado em trazer alguém de fora para pregar aqui? Já me ofereceram pastores de nomes, pastor, leva tal fulano. Aí às vezes eu vou ver na internet, e lá o fulano está falando uma bobagem, e eu não o trago aqui. Quando eu trago alguém para pregar aqui, eu procuro primeiro dar uma olhada na vida deles, enfim, eu não posso. Ainda assim você pode cometer erros, mas toma cuidado. O Senhor está dizendo, olha, vocês suportam pessoas assim. Vocês deixam que pessoas assim ensinem o rebanho de vocês. Anjo, pastor da igreja, você deixa que essas pessoas enganem o seu povo. Se você não se arrepender, se você não mudar, eu vou vir e vou julgar vocês. É isso que ele está dizendo. Agora, ele diz o seguinte, há pessoas que vão ouvir. É o que ele diz aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça. Você que é de Deus, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Um evangelho fácil, sem compromisso, todo mundo quer. Todo mundo quer levantar a mão e aceitar Jesus. Todo mundo quer, todo mundo quer um evangelho descompromissado. Um evangelho que não muda nada. Um evangelho que não precisa se arrepender e abandonar o pecado. As pessoas querem isso daí. Agora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja.
ao vencedor eu dar-lhe-ei do maná escondido. O que era o maná? O maná foi o sustento para Israel durante 40 anos no deserto. Todos os dias o Senhor dava o alimento para eles. E eu entendo aqui que aquele que ama a Deus de verdade, Deus vai revelar as Escrituras para ele, vai alimentá-lo. Em tempos difíceis, o Senhor vai ser o sustento na vida dele. O Senhor vai revelar a palavra para ele. O Senhor vai alimentar a sua alma. Se você está num lugar onde, às vezes, até mesmo o líder não ama a Deus, mas você ama a Deus, o Senhor vai sustentar você, vai revelar a você as Escrituras, vai abençoar você. Ele diz o seguinte, olha, ao vencedor eu dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ninguém sabe, na verdade, o que seria essa pedrinha branca. Não adianta eu falar, é isto ou aquilo. O que nós sabemos é que naquela época das Olimpíadas, que havia já as Olimpíadas na Grécia, e nessa região havia os Jogos Olímpicos, o que nós sabemos é que em muitas competições se fala que ao vencedor, além daquela coroa que se dava dos louros, se dava uma pedrinha branca, que era tipo o ingresso, era o ticket para a festa que havia depois em homenagem aos que ganharam as competições. Então, esta é a única coisa que nós sabemos. Então, o Senhor talvez use esta linguagem para falar, olha, ao vencedor, esse aí vai cear comigo, este vai para a festa comigo, eu vou dar a você o ticket de entrada, eu vou dar a você uma pedrinha branca escrito o teu nome lá. Aí você me pergunta, pastor, qual que é o nome que está escrito lá? Querido, eu quero dizer para você que eu não sei, que se eu soubesse, Deus iria falar o seguinte aqui, olha, eu vou dar a você uma pedrinha branca, e sobre ela está pedrinha escrito um outro nome, o qual o pastor Edson conhece, mas o pastor conhece, mas ninguém mais conhece. Não, ele está dizendo, o qual ninguém conhece. Ninguém conhece, só a pessoa que o recebe. E a pessoa que o recebe vai saber disto lá na eternidade, vai saber disto lá na glória, vai saber disto lá na festa, vai saber disto na hora das recompensas, aquilo que você fez, aquilo que você viveu, que o Senhor vai falar, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. Então, as mensagens a estas igrejas, elas têm elogios, duas igrejas não tem nenhuma palavra de repreensão, como Esmirna que nós vimos a semana passada, não tem nenhuma palavra de repreensão. Uma igreja que sofre perseguição, uma igreja onde gente é morta, uma igreja em que o Senhor fala, olha, ser fiel até a morte, eu vou dar a você a coroa da vida. Mas agora na igreja de Pérgamo, o ataque do diabo é mais sorrateiro. O ataque do diabo, eu vejo que isso acontece hoje na igreja brasileira. Eu acredito que nós vivemos muito disso daqui hoje. Que se ouve pregação por todo tipo de lugar, todo tipo de pregação. Eu recebo mensagens, eu geralmente, você às vezes me manda vídeos, por exemplo, eu não assisto, quase 0,0001%, não adianta você me mandar vídeo que eu não assisto. Às vezes eu olho lá no feed, lá das coisas que me mandam, tem lá 30 pessoas encaminham um vídeo, eu nem olho o que é, eu simplesmente apago, não assisto. Mas de vez em quando eu assisto alguma coisa, eu ouço tanta bobagem, tanta besteira, tanta gente falando abobrinha, que é melhor eu não perder meu tempo mesmo para assistir. Então, nós vivemos em uma época em que as pessoas na internet que não conhecem a Bíblia falam tanta bobagem. Às vezes você coloca um assunto, um ensino na Bíblia, o cara se converteu faz 1 ano e ele, não, na minha opinião, não interessa a tua opinião, o que interessa é o que a Bíblia fala. Então, hoje em dia, as redes sociais, as pessoas falam como se conhecessem a Bíblia, e falam, e debatem, não, eu não concordo, ou seja, e muitas vezes falam um monte de besteira, um evangelho fraco, um evangelho que não transforma a vida, um evangelho que não liberta do poder do pecado. Então, a igreja de Pérgamo havia uma mistura, e esta mistura é mais perigosa do que a perseguição. Os tempos de elogios, os tempos em que as autoridades abraçam a igreja e elogiam a igreja, os tempos em que a igreja, o mundo olha para a igreja e bate palma, que vocês não são tão radicais assim, é um tempo de nós estarmos mais atentos. Não estou dizendo que a gente vai brigar com todo mundo, não, ser chato, né? Mas o que eu estou dizendo é que quando a igreja está com muita paz e prosperidade, a gente tem que estar mais atento.
se nós não estamos pregando um falso evangelho e um outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é: arrependei-vos, e você precisa se converter, se voltar para Deus. E quando a gente faz isto, esta é a boa nova: você não vai precisar mais ir para o inferno. Jesus pagou o preço. A boa nova é esta: Jesus pagou o preço por você. Você é salvo pela fé, pela graça. Você não merecia. Você poderia ser bonzinho a vida inteira, não merecia. Você é salvo pela graça. Mas esta graça não dá liberdade para você viver de qualquer maneira e fazer qualquer coisa e caminhar de qualquer jeito, que não interessa, que a graça é suficiente. Isto não é a verdade, não é o que a Bíblia ensina, sendo que Jesus falou: arrependa-te, senão eu vou vir a você e vou tirar a espada e vou julgar você. E é o que nós temos que estar atentos à palavra de Deus.